semana eu vou fazer uma dobradinha de Petro e Vale. Eu já fiz um vídeo início da semana sobre Petrobras, trazendo as últimas notícias, os ruídos políticos, toda a questão dos tributos que estão impactando na empresa. Se você não assistiu, vou deixar como sugestão aqui em cima para você assistir depois. E hoje, então, eu quero falar sobre Vale. Vale também teve algumas notícias, inclusive ruídos políticos, e eu quero trazer então uma análise sobre o que está acontecendo com ela, principalmente porque ela já se desvalorizou quase 25% na nossa bolsa de valores nesses 6 primeiros meses de 2023 e muitos começaram a questionar: será que Vale a 60, 65 reais não pode ser uma oportunidade? Quais os riscos que ela está correndo nesse momento? O que tem jogando a favor dela nesse momento? Então quero trazer uma análise sobre esses pontos, mas eu já faço o convite para que vocês, através dos comentários, deixe a opinião de vocês, se vocês acham que Vale é uma oportunidade nesses patamares de preço, se vocês acham que tem muito risco, se vocês acham que é melhor simplesmente olhar para outro canto ou algum outro par de Vale. E claro, já faço convite também para quem é novo aqui no canal, já se inscrever, são sempre todos muito bem-vindos. Se no final, gente, do vídeo, vocês gostarem do conteúdo, não esqueçam do like para entender que ele está sendo relevante para vocês. E agora sim, vamos dar sequência para o nosso vídeo, gente, porque sim, temos algumas notícias que tiveram um impacto maior e outras que, sei lá, só geraram um certo ruído de curto prazo, mas que, ao meu ver, não vão se concretizar. O ponto é, né? Vale se desvalorizou mais de 25%, ou quase 25% nesses 6 primeiros meses, e se não fosse Vale e o peso que ela tem no nosso índice Bovespa, o Ibov teria fechado o primeiro semestre de 2023 acima de 131 mil pontos. Só que no final das contas fechou a 119, 120 mil pontos aproximadamente. Isso é para vocês entenderem o peso que uma Vale tem na nossa bolsa de valores, e ela não está sozinha. Petrobras também tem um peso muito grande. Só que o que está acontecendo com Vale, né? Bom, eu quero começar com as notícias menos relevantes, né? Nós tivemos alguns dias atrás a seguinte notícia: governo articula aumentar poder na Vale e colocar Manteiga no comando. Isso, gente, gerou um ruído de curto prazo, mas ao meu ver tem uma chance muito baixa de se concretizar, porque basicamente o governo ele não tem o poder de decidir quem vai ser o presidente de Vale, assim como ele faz com a Petrobras. Vale foi privatizada e nós temos a estrutura societária de Vale, tendo como Previ, BlackRock, Mitsui e outros players como sócios majoritários, e eles já falaram que não têm interesse em trocar o Eduardo Bartolomei, que tem mandato até o 2024, se eu não me engano, maio de 2024, eles não têm interesse em fazer isso. Mas é claro, o governo tenta. Nós sabemos que o governo atual, ele tem essa sanha de querer ser mais intervencionista, e aí ele tenta articular por meio de influência, talvez alguém poder indicar um nome lá, levar para votação e aí sim, talvez ter um Manteiga ali no comando. Mas isso é algo que é uma possibilidade muito remota, ao meu ver, de acontecer. Espero efetivamente que não aconteça, mas quando saiu essa notícia, gerou ali um certo estressezinho, um ruído ali em Vale, mas não é o que efetivamente importa e nem é o responsável por todo esse movimento ao longo desses últimos 6 meses, tá? Uma outra notícia que acabou saindo recentemente sobre Vale foi a questão do fundo saudita, que ele avança para ficar com 10% dos metais de Vale. E aí o que acontece aqui, tá, gente? Isso aqui eu acho que joga muito a favor de Vale. Ela segregou a parte de mineração, a parte de minério de ferro, de outros metais, né? Como níquel, cobre, cobalto e tal. E aí ela tá fazendo isso justamente para participar de uma forma mais efetiva dessa transição energética que eles comentaram, inclusive, no Investor Day no ano passado, se eu não me engano, onde eles estão entendendo que existe uma demanda global, claro, de longo prazo, para 2050, 2060, por toda essa transição energética, tem toda essa demanda por baterias mais eficientes, por carros elétricos, e aí ela tá tentando se posicionar nesse segmento com essa questão de outros metais. E aí, como ela segregou essa parte, ela foi atrás de buscar investidores
para esse segmento, e até então parece então que esse fundo saudita ele deve ficar com 10% do negócio. Isso, ao meu ver, joga a favor de Vale, porque ela está tentando conversar com essas demandas futuras e, ao mesmo tempo, está conseguindo se capitalizar. Só que o que realmente tem impactado Vale, e a gente vai para o que é mais importante, ao longo desses últimos 6 meses, ou até mesmo ao longo desse último ano, é justamente a outra parte que foi segregada, que é a parte de mineração, a parte de minério de ferro. Quando a gente coloca Vale e minério de ferro lado a lado, nós conseguimos enxergar de uma forma mais clara em como as ações de Vale seguem a cotação do minério de ferro, porque basicamente o minério de ferro é a maior parte do negócio de Vale. E, consequentemente, se nós temos ele entrando em um ciclo de baixa, que é o que nós estamos vendo nesse momento, isso impacta nos resultados de Vale. Então, o que nós tivemos para o minério de ferro foi que lá em 2021 ele chegou a negociar a mais de $220 a tonelada. Só que de lá para cá ele veio se desvalorizando e hoje negocia a praticamente metade desse valor. Só que ainda segue nessa tendência de baixa, onde muitos acham que o minério de ferro pode voltar a negociar a $90 a tonelada, $80 a tonelada. Só que ainda que ele negocie nesses patamares mais baixos, ainda assim a Vale ela opera com uma margem muito boa e não quer dizer que ela vai efetivamente entregar prejuízos. O único ponto é que, claro, ela entrega resultados um pouco mais tímidos quando a gente compara com os resultados de 2021. E ainda assim, isso não necessariamente é 100% verdade, porque o que eles têm falado do ano passado para cá é que eles estão tentando trazer um valor agregado um pouco maior para o minério de ferro e também para os outros metais. Então eles têm tentado pensar em algumas opções um pouco mais sustentáveis, principalmente depois de todos aqueles desastres de Brumadinho e Mariana. Então eles estão pensando em barragens a seco, eles estão focando realmente num minério de ferro com alto grau de pureza. E aí eles estão tentando trazer um valor agregado um pouco maior para o negócio, entendendo que, olha, talvez a queda nessa questão do minério de ferro possa impactar, eles precisam tentar agregar valor de uma outra maneira. Agora, o porquê que tudo isso está acontecendo, né, gente? E aí a gente tem que olhar para ninguém menos do que China, né? Então, a China, depois que ela derrubou aquela política Covid-0 por conta da pandemia e tudo mais, muitos esperavam que ela iria acelerar o crescimento. Só que o que aconteceu? Aqueles que tinham expectativa de crescimento lá no início do ano de 4,5% a 5% para a China, tiveram que revisar esse crescimento para 4% ou até mesmo menos do que isso. E porque, basicamente, a China ela frustrou essas expectativas com alguns dados econômicos, mostrando que ela realmente está crescendo num nível menor do que o esperado. E quando a China ela entra nesse ponto de talvez crescer a um nível menor do que o esperado, frustra o mercado, que achava que ela teria uma alta demanda por minério de ferro e que talvez não tenha, porque talvez desacelere nos investimentos em construção civil e infraestrutura. E aí o minério de ferro acaba sofrendo e acaba impactando a Vale. Um outro ponto sobre essa questão da China é também a própria questão da taxa de juros, né? Então, eles estavam com uma taxa de juros de 3,65% ao ano e muitos achavam que nessa última reunião que teve em junho, eles iriam fazer um corte um pouco mais incisivo. Só que o corte veio de só 0,10%. E aí muitos falaram, olha, nem de longe esse corte vai ser o suficiente para realmente fazer com que a China retome aquele crescimento que a gente estava imaginando no início do ano. Então, muitos já estão imaginando um crescimento um pouco mais morno e que, apesar de a gente falar, talvez, um crescimento de 4% parecer muito, é muito para o Brasil, mas para uma China que está acostumada a crescer mais do que isso ao longo dos últimos anos, dá uma frustrada realmente nos economistas, nos investidores, nos analistas, tá? E aí, é claro, a gente vê tudo isso refletido no mercado, no minério de ferro e tal. Mas, saindo desse aspecto, que sim, acaba jogando um pouco contra a Vale, tem um outro lado que pode ser positivo para os investidores. E aqui é claro que a gente sempre está falando de longo prazo, né? Então, a Vale, ao longo desses últimos anos, além de toda essa questão de pensar no negócio de minério de ferro, pensar em talvez um negócio um pouco mais sustentável, pensar na outra parte de metais, né, tentando participar dessa transição energética,
olhando para a parte dos acionistas, ela tem feito diversas recompras de ações, ou seja, ela tem utilizado parte, né, do lucro dela, do caixa dela, para ir para o mercado e tirar ações de circulação. E qual que é o impacto disso para os investidores? A partir do momento que ela compra parte das suas ações, joga na tesouraria e talvez até cancela essas ações, quando ela faz a distribuição de dividendos, agora ela tem menos ações para distribuir o seu lucro, o que pode compensar em partes aquele lucro, aquele resultado um pouco menor quando a gente compara, por exemplo, com 2020, porque ela tem menos ações, apesar de talvez ela ter uma pequena perda, né, de lucro em relação a 2021, ainda assim ela compensa nessa distribuição com menos ações no mercado, né? E aí é importante ressaltar que ao longo desses anos, ela retirou quase 20% das suas ações do mercado. E ela está com um programa vigente de recompra que deve ir até outubro. Então, para o investidor, nessa parte de dividendos, ela deve continuar sendo considerada uma vaca leiteira, né? Então, quando a gente olha a média dos últimos 10 anos, o dividend yield dela ficou ali na casa dos 6,4%, e o dividend yield dela atual está em 8,6%, que não é nada mal para uma empresa que a gente considera ser uma boa pagadora de dividendos. Então, por mais que talvez esses dividendos eles recuem um pouquinho, ainda assim não deve ser nada tão drástico, né? Então, os investidores ainda devem poder contar com essa questão dos dividendos por conta desse programa de recompra de ações e, claro, por eles também estarem tentando compensar essa queda no minério de ferro, trazendo um valor agregado em outros segmentos da empresa, tá? Então, isso também é algo que acaba jogando a favor dela. Outra coisa, e aí a gente tem que falar sobre a questão de valuation, é a questão do EV/EBITDA. Muitos começam a perguntar, beleza, Bea, tem pontos a favor, tem pontos de risco, né, como essa questão do ciclo do minério de ferro, e aí se você vai entrar em uma empresa que tem um risco elevado, porque você tá ali falando que muitas vezes tem o impacto do dólar, tem o impacto de commodities, e que são variáveis que são pouco controláveis, então você precisa tentar encontrar alguns preços um pouco mais interessantes. Quando a gente olha o EV/EBITDA de Vale, hoje ela negocia a 3,6 vezes aproximadamente, e a média do EV/EBITDA dela dos últimos 5 anos ficou acima de 6 vezes. Então sim, ela está negociando com um certo desconto, principalmente considerando que nós vimos ela chegar a negociar ali perto da casa dos R$100. Não quer dizer que ela não possa cair mais, a gente chegou a ver recentemente ela negociando a R$57, R$56, se eu não me engano, mas é claro, se alguém tá afim de começar a tomar risco na empresa, é muito melhor que seja nesse momento onde talvez nós temos um ciclo de baixa para o minério de ferro, que acaba jogando essas ações mais para baixo, e aí você consegue negociar a preços um pouco mais interessantes, né? Mas claro, tudo isso você precisa ter um perfil para fazer esse tipo de investimento, porque como eu trouxe para vocês, ela pode ser cíclica nesse curto prazo, né? Nós temos uma volatilidade um pouco maior no minério de ferro, tem a questão do dólar, e aí a gente pode sim ver em 6 meses a empresa se valorizar ou se desvalorizar, por exemplo, esses 25% que a gente viu, né? Quando eu quero colocar novamente esse gráfico para vocês veem que realmente foi um eletrocardiograma nesses últimos 2, 3 anos, então precisa realmente ter estômago, coração e perfil de risco para ter Vale na carteira, né? Mesma coisa eu falei sobre Petrobras, e apesar de serem casos diferentes, cases diferentes, existe uma volatilidade um pouco maior para elas, então por isso que eu faço esses alertas, beleza? Mas, gente, eu acho que era basicamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. Essas eram as principais informações, as principais notícias, os principais aspectos que eu acho que precisam ser levados em consideração em relação a Vale, mas o que eu quero saber então mesmo é a opinião de vocês. Não deixe de colocar aqui nos comentários, que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.